iniciando aqui esse momento de reflexão na presença de Deus, o desejo do meu coração é que o Senhor possa nos edificar na sua palavra, nos trazer aqui luz, entendimento, graça suficiente para o crescimento espiritual. Temos muito que aprender no decorrer da nossa vida cristã. A vida cristã é o início de um processo contínuo em que o nosso alvo de crescimento é infinito, de forma que nem a eternidade vai limitar o quanto nós precisamos aprender, porque o nosso Deus é infinito. Então nós temos muito que conhecer sobre Ele, mas em contrapartida nós podemos refletir juntos pela ótica da própria revelação de Deus para a humanidade. No livro de Hebreus, no capítulo 1, no verso 3, diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa. Isso significa que em Jesus, o próprio Pai, Deus Pai, a divindade está revelada. O apóstolo João, escrevendo em sua carta, no capítulo 1, ele diz que o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Isso cumpriu a profecia do profeta Isaías, no capítulo 6, que diz, no capítulo 11, que diz que a Virgem conceberia, daria à luz um filho, e o seu nome seria chamado Emanuel, que significa Deus conosco, Deus do barco. Então, toda a revelação de Deus que seja necessária para o nosso crescimento espiritual, para agradarmos o Senhor, está revelada em Jesus, está revelada no Filho. É isso que o apóstolo Paulo também diz em Colossenses, diz que nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Então, Jesus ele é muito mais do que um ícone. Jesus não faz disputa com nenhum personagem histórico que fez parte da galeria dos grandes homens de fé, as grandes pessoas mencionadas nas Escrituras como pessoas de fé. Jesus, como disse em Hebreus capítulo 12, ele é o autor e consumador da nossa fé. Isso significa que ele é o culminar de toda a fé dos patriarcas, de toda a fé de todos os agentes históricos mencionados nas Escrituras. Jesus ele é a plena revelação do propósito de Deus para com a humanidade. E é isso que nós devemos parar, refletir e perceber. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 1, ele diz o seguinte, que os seus olhos viram, as suas mãos apalparam, e era disso que ele falava, do verbo da vida, Cristo. Então, para os apóstolos, para os nossos irmãos do passado, Jesus era o significado de tudo. Em Jesus tudo estava desvendado para eles. Em Jesus toda a revelação da Escritura tinha a sua condensação, a sua síntese. Em Jesus tudo estava revelado. E isso para nós tem que ser o suficiente. Mas, infelizmente, em nossos dias, nós estamos vivendo um tempo em que a suficiência de Jesus está sendo tirada de cena. E quando Jesus sai de cena, nasce a necessidade de substituição, de alguma maneira termos que fabricar algum tipo de substituto para Jesus, algo que possa de alguma maneira tampar o buraco. Mas é impossível. Não é possível que alguém possa sobreviver na presença de Deus sem o próprio Deus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Então é impossível. Não pode haver um divórcio entre
Jesus e a vida cristã. E isso traz para nós a necessidade de meditarmos na pessoa de Jesus. Meditarmos na pessoa de Jesus e todo o nosso fracasso espiritual, toda a as nossas reincidências na vida cristã, reincidências em pecados, em qualquer coisa neste aspecto, tem a ver com o desligamento da nossa atenção na pessoa de Jesus. E quando eu falo de Jesus, eu estou falando de muita graça de Deus. Lá em João, no Evangelho de João, capítulo 1, o apóstolo João diz o seguinte, que a lei veio por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Veja só, ele diz que a graça e a verdade veio por intermédio de Jesus Cristo. E ele diz que todos nós temos recebido dele graça sobre graça. Então em Jesus está revelado completamente a graça de Deus. E eu diria que esta graça, ela é a causadora da nossa existência. Esta graça, ela não é um fator historicamente inaugurado na morte histórica de Jesus. As Escrituras dizem que o Cordeiro de Deus foi morto desde a fundação do mundo, ou antes da fundação do mundo. E isso significa que, anteriormente à criação, Deus já tinha dado a sentença do seu grande amor, executando em sua mente Cristo na cruz. Isso porque, de antemão, antes da criação, Deus, ele visualizou todo o cenário possível, todo o desencadear da criação, todo o desencadeamento da criação, Deus, de antemão, ele conheceu. Deus, ele vendo todo este cenário que nós vemos hoje, do mundo tão caótico, do caos estabelecido diante dos nossos olhos, em que cada ser humano está completamente em antagonismo à vontade divina. Mas mesmo assim, Deus vendo todo este cenário, antes mesmo de criar, Deus vendo todo este cenário, todos os desdobramentos de sua criação, ele mesmo assim decidiu criar. E por que ele decidiu criar? Porque aonde ele viu que, na concessão da liberdade, que ele daria aos seus seres criados, ao ser humano, aonde ele viu a oposição, a rebelião do coração humano, ele também viu a oportunidade de manifestar o seu grande amor para com os seres humanos. E é por isso que a Escritura diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Porque Deus, de antemão, ele criou, mas não criou como um projeto fracassado. Deus nunca criou a humanidade como um projeto fracassado que depois ele teve que estabelecer um segundo plano para que isso pudesse ser bem, tivesse sucesso no seu plano. Ao contrário, Deus estabeleceu um plano só, de que a sua criação seria a partir da sua graça, da sua gloriosa graça. Porque aonde abundasse o pecado, superabundaria a sua graça. E na mente de Deus, Cristo já estava crucificado antes da fundação do mundo. E é por isso que Deus deu cordas para a criação, Deus deixou que o plano da criação fosse estabelecido, porque no futuro ele estabeleceria que Cristo seria o Salvador eterno de todo aquele que crê, de todo aquele que se aproxima com fé do Senhor Jesus. Então que isso seja para nós algo glorioso de se pensar. Jesus é o nosso Salvador. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento de Deus. Em Jesus, nós somos vistos por Deus como alguém sem pecado. Porque aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
fomos feitos em Jesus justiça de Deus. Isso significa que o perdão de Deus já está estabelecido definitivamente e eternamente. Como diz o profeta Isaías, como diz o Senhor por intermédio do profeta Isaías, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. Esse é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Evangelho é Jesus revelado. O Evangelho é o desvendar da pessoa de Deus em Cristo Jesus. Este é o Evangelho. É Deus intervindo na humanidade para salvar a humanidade. Todos nós podemos acessar a Deus da mesma maneira, sem nenhum tipo de categorização na presença dele, sem nenhum tipo de diferenciação na presença dele, porque Deus estabeleceu um novo e vivo caminho, e este caminho se chama Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. É por meio de Jesus que nós podemos ser salvos. É por meio de Jesus que nós continuaremos a ser salvos. E é por meio de Jesus que um dia definitivamente estaremos salvos completamente de todas as influências do pecado, de todas as consequências do pecado. Teremos um novo corpo, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos e já não morre mais. A morte já não tem domínio sobre ele. Ele está assentado agora à destra de Deus, aguardando que todos os seus inimigos sejam colocados por estrado nos seus pés. Então, já está definitivamente garantida a nossa vitória, porque a nossa vitória é a vitória de Jesus. É a vitória de Jesus. Nele nós somos mais que vencedores. Nele nós somos mais que vencedores. Que você possa, em Cristo, ser abençoado, permanecer na presença de Deus, confiando nisso, de que nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Porque Jesus já tomou sobre si os nossos pecados. Porque o Senhor Jesus tornou-se para nós a nossa luz, a nossa referência absoluta, de maneira que, para nós não errarmos o caminho, é só seguirmos as pegadas do Mestre. Deus abençoe a todos, um grande abraço, fiquem com Deus.